Boa noite, saudações vascaínas para todos, aqui é o Rocha do canal Vasco de Verdade. Trazendo nesse momento atualizações do nosso Vascão. Vamos falar sobre o Maxime Domingues, vamos falar sobre a venda do Ryan, vamos falar sobre a venda do Paulinho, tá? Sobre a chegada do Inestrosa, que assim como eu falei no vídeo de mais cedo, chega esta noite, beleza? Fala sobre o Campeonato Carioca, a partida do Vasco de amanhã, tá? Então, galera, essa questão é o seguinte, o Ryan já foi vendido, não é nenhuma novidade. Sabíamos que não ia permanecer muito tempo no Vasco. Foi vendido pelo valor de 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais, sendo confirmada a maior venda da história do Vasco até o momento, ultrapassando a venda do Paulinho em 2017, que foi vendido por 20 milhões de euros. Tá? O Ryan se apresenta entre terça e quinta-feira na Inglaterra. Tá? O Ryan que até se casou esse fim de semana. Que Deus abençoe ele, a família dele. É um rapaz muito trabalhador e esforçado. Então que Deus abençoe ele e o sucesso para ele. E que ele mantenha a cabeça dele no lugar. Que ele tem muito a deslanchar nesse futebol. Que talento ele tem. Tá? Maxime Domingues foi vendido. Tá? O Vasco fechou o negócio com o Cracóvia da Polônia. Tá? O Maxime já foi até apresentado lá pelo Cracóvia. Tá? E o Paulinho, lateral direito, que era da base, também está de saída do Vasco. Tá fechando o negócio com Fortaleza. Tá saindo de graça, galera. Tá saindo de graça. O Fortaleza não vai adquirir, não vai pagar pela aquisição do jogador, tá? E ainda ficou combinado que vai ter 50% de direito econômico do Paulinho. 50% para o Paulinho, para o Fortaleza e 50% para o Vasco. Eu acho isso uma baita de uma sacanagem, porque o Paulinho ano passado tinha sido emprestado para o Volta Redonda. Fernando Diniz pediu para trazer ele novamente. O menino estava se apresentando, treinando, né? Primeiro dia de treino dele lá. Trouxe o menino porque o Puma estava na seleção uruguaia e o PH na brasileira. E chegou na hora de colocar o menino para jogar, ele entra com um tietinho improvisado. Então, e o garoto foi escanteado o restante da temporada e foi vendo que não ia ganhar espaço. Inclusive nesse campeonato carioca, que era para ser usado como laboratório, ter dado certeza para o menino que o menino ia ganhar minutagem, não foi feito isso. Então está saindo aí de graça. Tá? Esse é um ponto errado da gestão Pedrinho, tá? Que eu tenho acompanhado, tenho visto, não tenho concordado. Dois laterais bons, um direito e um esquerdo, laterais de seleção de base, saindo a troco de banana, tá? Podendo fazer caixa. Então, essa situação aí que o Fernando Diniz vem fazendo de panelar, para mim o nome é esse, panelar. Tá? Ele tá pegando, coloca jogadores improvisados, porém não dá prioridade para os meninos da base que já tem uma certa bagagem. Quem não lembra que ano passado, o primeiro gol do Vasco no Campeonato Carioca foi o Paulinho que fez contra o Nova Iguaçu, né? Naquele empate 1-1, gol do Paulinho, lateral direito. É um menino muito bom, muito promissor. Não deu muita sequência no Vasco no ano passado, porque depois ele se lesiona. E quando volta de lesão, né? Já não teve minutagem, que já teve aquela troca do Carille pro Fernando Diniz, e o Fernando Diniz optou por não usar. Beleza? Então, muito complicado, tá? A má administração da base. O Ryan tá saindo agora e a gente não tem alguém da base pronto. Tirando o Cauã Barros, que é volante, né? Não temos um jogador da base pronto para ser titular, para figurar ali no titular. O GB para mim não tá pronto, tem que ganhar muita casca, muita bagagem. Tá? Então, temos também o Bruno Lopes na base. Temos que botar esse menino para ser utilizado, cara. O Diniz tem que usar esse menino, porque ele tem um potencial enorme. Porém, ele tem que jogar de centroavante. Ele tem que jogar de centroavante, porque o menino tem uma força absurda. Tá? Acompanhei alguns jogos dele, tá? Acompanhei alguns jogos dele pela copinha ali. O menino é muito bom jogador. Falar também aqui do Inestrosa, né? Chegada, eu falei no vídeo mais cedo que o Inestrosa chegaria, né, entre sábado e domingo, né, pela madrugada, e realmente está confirmada a chegada. Ele já está
a caminho. Por volta das 11, 11h30 e deve estar desembarcando no aeroporto do Rio de Janeiro. Ok? Cara, o Campeonato Carioca amanhã, hoje já tem Botafogo e Bangu às 9 horas, tá? É um jogo muito importante pro Vasco, porque o Vasco hoje se encontra na 4ª colocação do grupo A, tá? E o Bangu está na frente do Vasco. Então se o Bangu perder hoje para o Botafogo, o Vasco ganhar amanhã, o Vasco passa o Bangu, porque o Bangu tem 6 pontos e o Vasco tem 4. Beleza? E amanhã tem o time do Mal contra o Fluminense, tá? Então, o time do VAR, né? Melhor dizendo, tem o time do VAR contra o Fluminense, às 6 horas da tarde. E logo mais temos 8h30 da noite, tem Boa Vista e Vasco lá em Bacaxá. Então o Vasco já vai jogar sabendo do que pode ser que aconteça. O Vasco amanhã ganhando, né? E havendo um empate entre Fluminense e o Flamengo, o Vasco pode passar e finalizar a rodada em segundo lugar. Na segunda-feira teremos 2 jogos, né? Madureira e Portuguesa às 5 horas e Nova Iguaçu e Volta Redonda às 8h30. Na terça-feira, que ainda está para confirmar, Maricá e Sampaio Corrêa. Ok? Então, galera, praticamente isso aí é só um giro de notícia mesmo para atualizar, tá bom? Logo mais, se tiver mais algumas informações novas, eu estou apurando aqui, estou aguardando respostas, eu faço mais um vídeo, beleza? Boa noite, saudações vascaínas, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar. E compartilhem para que esse vídeo chegue para outros vascaínos e assim ajudar o nosso canal a crescer, a desenvolver cada dia mais e mais, beleza? Saudações vascaínas.